Gerar bastante debate e discussão por aqui. A gente está acompanhando aquele lance envolvendo as câmeras do Ministério da Justiça. Pois bem, documentos internos do próprio Ministério mostram que a pasta tem 185 câmeras, mas o ministro Flávio Dino teria entregue apenas as imagens de 4. Foi 185, apenas as imagens de 4. É o que mostra uma reportagem exclusiva que foi publicada hoje pelo jornal Estadão. Quero saber aqui de vocês, como que vocês avaliam então essas imagens que não foram entregues? A gente está falando de dezenas de câmeras e apenas as imagens de 4 foram entregues. Segundo o próprio ministro da Justiça, é que o sistema apaga as imagens depois de 30 dias e foram entregues aquelas que são importantes para o inquérito. 4 de 185, Alan Gani? Absurdo, né? 2% do total de imagens. E o que é mais curioso é que nesse episódio do dia 8 de janeiro, que teve um crime de depredação do patrimônio público, um crime de invasão aos poderes da República, uma série de inovações jurídicas elas foram permitidas. Quebra de sigilo fiscal e bancário e telefônico de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o episódio, falta de condutas individualizadas, pessoas que não tinham foro privilegiados e sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Em nome do 8 de janeiro, permitiu-se tudo. Agora, em relação às imagens, houve a preservação dos contratos. Tudo em nome ao contrato sagrado. Isso não poderia ser tocado. Em 30 dias, as imagens seriam apagadas. E não seria possível disponibilizar antes essas imagens. E agora, só temos o backup das narrativas. Fala, Fábio Piperno. Você acredita que só tenha o backup das narrativas, mas as imagens em si, cadê? Não, tem. Boa tarde. Inicialmente, então, são imagens, segundo essas informações, de apenas 4 das câmeras. A gente não sabe o que foi feito do resto, se foram apagadas, quando foram apagadas, por que foram. A gente sabe que com essas imagens disponíveis, provavelmente mais pessoas, mais bolsonaristas daquela intentona, daquela tentativa de golpe, poderiam ter sido incriminadas, né? Porque, afinal de contas, certamente elas mostrariam... Se poderiam ter sido incriminadas, as imagens já teriam ido a público há muito tempo. Mas há muito tempo. É justamente para preservar o governo. Não, isso é uma suposição. Mais invasores certamente teriam sido identificados. Agora, mais uma vez, porque a gente tem que atualizar essa questão periodicamente, né? Sobre as pessoas que foram indiciadas não terem, por exemplo, o tal foro privilegiado. Há um entendimento do STF de 2020, né? Portanto, de 2 anos e meio, antes foi no meio de 2020 isso, que quando se trata, por exemplo, de ataques ao tribunal ou a integrantes do tribunal, os inquéritos podem sim tramitar diretamente no STF. Fala, Gani. Não, se tem pessoas com foro privilegiado, Piperno tem razão. Mas quais são esses deputados e senadores? Eu disse o contrário. Claro, que ele tem uma interpretação aí do STF de um ataque dentro do STF. Quando há um ataque contra a Corte ou a integrantes da Suprema Corte, os inquéritos já tramitam. Mas não houve um ataque diretamente a integrantes da Suprema Corte. Houve invasão. Mas houve um ataque à Corte. Tudo bem. Agora, de qualquer modo, Piperno, as condutas não são individualizadas. Como não? Não, prendeu-se em massa, não teve uma conduta individualizada. Não é que assim, tá todo mundo no mesmo bolo, você prendeu todo mundo em massa e depois isso não existe. Isso foi separado. Não, ainda não. Ainda. Tanto que agora, hoje, o STF já marcou os primeiros... Agora, depois quanto tempo que essas pessoas estão presas? Primeiro das pessoas que teriam cometido os crimes mais graves e depois as outras. Seriam 200 e pouco de um total de 1.000 e tantas pessoas que participaram dos atos ali nas sedes dos 3 poderes. Exatamente, porque são indiciamentos diferentes. Agora, Gustavo Segré, como é que você vê a questão de termos 188 imagens, segundo o documento do próprio Ministério da Justiça, e a reportagem apontar que as imagens de 4 só teriam sido entregues? Que contrato é esse que tem 185 câmaras, 181
liquidaram, não tem mais, alguém apagou, apagam sozinhas depois de 30 dias, porque coloca, e 4 não. E pela fala que você mencionou, segundo o ministro, aparentemente, seriam as 4 que têm mais importância para a investigação. E aí a minha pergunta, se foram apagadas, como o ministro sabe que essas 4 são as mais importantes e as outras 181 não têm importância? Eu acho uma questão muito simples. Depois do que aconteceu, todo mundo em cada um dos ministérios e a Polícia Federal e as investigações devem ter buscado todas as câmaras, como inclusive foi rastreado até nas redes sociais das pessoas que participaram aí. E aí alguém viu. E ninguém supôs que poderia, através do contrato. Gente, cuidado com essa imagem, por favor. Eu duvido, Pipeno, com todo respeito, que tenha mais imagens comprometendo a outras pessoas que passaram batida. Porque nesse lugar, essas imagens que estão sendo pedidas é onde teoricamente estava a Guarda Nacional, a Força Nacional. E mais do que isso, as autoridades também do governo federal que deveriam ou poderiam lidar com as questões das invasões, porque a gente está falando do Ministério da Justiça, a gente está falando também de segurança pública. Ou seja, talvez imagens que poderiam mostrar como reagiram essas autoridades diante dos ataques. Claro, mas aí tem outra questão, inclusive. Quando você observa questões de imagem, aí me parece que o ministro tem que escolher se foi negligente em função de perder essas imagens ou foi conivente com a possibilidade de não ter. E chama uma pauta. Quando foi solicitado, primeiro disse que ele poderia mandar se o STF autorizasse. Nesse momento, não disse que não estavam as imagens. Aí o STF autorizou. E a partir de autorizou, ele falou, tá bom, vou trazer. E aí fala, não temos. Então tem uma sequência aí que não é lógica e que seria bom investigar. Nós temos uma pergunta na nossa tarja. Cadê as imagens? E quem também estava atrás de respostas, vamos para cá fazendo um favor, é a nossa repórter Yasmin Costa, que estava em Brasília, que tentou contato com o Ministério da Justiça. E nessa tua apuração, conte o caminho e o retorno que você teve até agora, hein, Yasmin? Seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Prazer todo meu, Evandro. Boa tarde para você, para todo mundo que está aí no estúdio, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Fizemos questionamentos ao Ministério da Justiça com relação a essas imagens fracionadas que chegaram aqui à CPMI do 8 de janeiro. Lá no dia 11 de agosto, quando chegaram as primeiras imagens, a gente fez um primeiro questionamento, porque chegaram, a gente teve acesso a essas imagens, foram 2 imagens de 2 câmeras de segurança e eu entrei pessoalmente em contato com o Ministério da Justiça para saber por que tinha vindo cerca de 8 horas de imagens, por que teria vindo esse recorte de imagens. E tenho aqui a resposta que foi encaminhada para a gente no dia 15 de agosto. O Ministério da Justiça disse o seguinte, na época, que a Polícia Federal recolheu as imagens que considerou pertinentes para a investigação e elas foram juntadas ao inquérito policial do dia 8 de fevereiro. O Ministério da Justiça não tem conhecimento específico sobre tais imagens recolhidas pela Polícia Federal, juntadas ao inquérito entregue à CPMI do 8 de janeiro pela Polícia Federal, em face de autorização judicial. Como falaram aí no estúdio, houve uma autorização judicial e o Ministério da Justiça, sintetizando, disse que não sabe quais foram as imagens, porque é a Polícia Federal que fez essa seleção. E ainda, essa resposta do Ministério da Justiça diz que as câmeras possuem operação automática. E agora, ontem, como vocês acompanharam, a gente tem acompanhado essas novas informações da chegada de novas imagens, só de 2 imagens do Ministério da Justiça. Eu entrei em contato novamente hoje com o Ministério da Justiça para questionar por que o envio dessas imagens agora fracionadas novamente. Agora, um pouquinho antes de entrar no ar, eu entrei, mandei mais uma mensagem para o Ministério da Justiça e eles disseram o seguinte, a gente está analisando a sua demanda, o seu questionamento, Yasmin. Então, Evandro, até o final da programação pode ser que eu tenha uma resposta atualizada do Ministério da Justiça. Fato é, esse contrato, esse termo de prestação de serviços e compras do Ministério da Justiça realmente aparecem 185 câmeras que tem instaladas no Ministério da Justiça. A gente dando uma lida, a gente consegue entender. Essas câmeras são distribuídas ali internamente e externamente de acordo com a potência da câmera. Por exemplo, tem câmera que foi instalada no ambiente externo,
que tem a possibilidade de longo alcance, é um equipamento que possui engrenagem que facilita o ajuste de foco em vários campos de visão. Esse modelo, segundo o próprio contrato assinado pelo Ministério da Justiça, essa câmera normalmente é instalada na cobertura de edifícios. Mas é isso, pelo menos a princípio, os parlamentares aqui da CPMI do 8 de janeiro têm disponível 4 câmeras dessas 185. E se eu tiver novidade, daqui a pouco eu trago aqui para você no 3 em 1, viu, Evandro? Recebeu a resposta, é só chamar a gente aqui, Yasmin, é assim que a gente gosta, né? Construindo a notícia ao vivo no 3 em 1. Muito obrigado por enquanto, bom trabalho para você aí em Brasília. E quando o ministro explica que as câmeras, elas funcionam de uma forma automática, seria justamente para justificar. Se as imagens não foram registradas, é porque ninguém teria passado em frente a elas, não houve movimentação. Piperno. A gente precisa entender, primeira coisa, onde é que essas câmeras foram instaladas. Então, se havia gente da Força Nacional lá, precisa saber se naquele espaço haveria também, haveriam câmeras funcionando, câmeras em operação. Eu não sei se as 180 que estão faltando estavam lá, quantas estavam lá, se tinha uma, se tinha 10, tinha 50, isso a gente não sabe. Gustavo Segré. É difícil para Piperno poder justificar essa questão, porque é realmente complexa de justificar. Mas, Piperno, há uma tentativa de tentar justificar da sua parte? De forma nenhuma. Tecnicamente é preciso que, primeiro, a empresa que instalou dê resposta, a Polícia Federal, porque foi a Polícia Federal que pegou as imagens. Quer dizer, isso não ficou guardado lá pelo ministro ou por algum auxiliar dele. A Polícia Federal foi lá e pegou as imagens. Gustavo Segré. Você sabe que tem... Yasmin fez uma menção muito interessante, que são de longo alcance. Quando são de longo alcance e de determinação de foco, tem algum operador. Esse operador mexe através de um joystick aonde quer que a câmera vá. Não é que a câmera move sozinha, gira, aproxima. Não, tem um operador. Quando tem uma câmera de movimento, que aciona através do movimento, qualquer inseto aciona a câmera. A gente usa câmeras, é normal. Inclusive sempre, e até dependendo de uma câmera doméstica bem simples, tem até um cartão de memória. E você coloca o cartão de memória, tira o cartão de memória e coloca no computador. Não precisa esperar 30 dias para que a câmera filme outra coisa. Quando é uma questão muito sensível, e gente, 8 de janeiro não tem mais sensibilidade do que essa nos últimos muito tempo. E aí vai querer dizer para a nossa audiência que as câmeras tiveram rotação, primeiro eram 15 dias, agora são 30 dias. Está muito estranho. A única coisa que me deixa confortável é que se teve a deletação e não foi automática, alguém apertou o Enter. Então tem que buscar quem estava As informações aí. No documento do Ministério da Justiça que nós mostramos aqui no 3 em 1 diz que depois de 30 dias as imagens são regravadas automaticamente, ou seja, o sistema passa a gravar as imagens atuais e aquelas que estavam ali até 30 dias antes se vão. Fala, Gani. Olha que loucura, é muita inconsistência em toda essa história. Primeiro, o Ministério da Justiça dificultando a disponibilização dessas imagens para a CPI. Não queriam dar de jeito nenhum. Aí, após 8 meses, vem uma história que as imagens são automaticamente apagadas em 30 dias. Quer dizer, só depois de 8 meses a gente sabe disso? A gente não sabia disso. E primeiro eram 15. E antes era 15. Então, cada hora uma versão. E aí, Piperno, eu não concordo com a tua tese de que essas imagens poderiam comprometer ainda mais os bolsonaristas, muito pelo contrário. Sabe por quê, Piperno? Porque quem está pedindo as imagens é justamente a oposição. Quem está pedindo as imagens é a direita, não é a esquerda. Quem está dificultando, né, a aparecer a verdade, a transparência das informações, é o próprio Ministério da Justiça, não é a direita. Então, a direita raciocina da seguinte forma: bom, já pegaram milhares dos nossos, né? Porque afinal de contas foram os nossos que invadiram. Vamos ver se a gente consegue arrastar algum deles. Agora, sobre isso que você disse, de fato o Ministério da Justiça não entregou de pronto as imagens para a CPI, é verdade, mas o Ministério havia entregue para a Justiça e aí fez uma consulta ao STF para, então, liberar as imagens para a CPMI. E aí? Aí falou que não estava mais. Aí liberou o que tinha. apagou.
Aí apagamos o passado. Ele liberou o que tinha. Eu quero até aproveitar e avançar nesse assunto com o Cláudio Dantas, nosso comentarista aí em Brasília, que tem apuração sobre como a CPMI está reagindo ao fato de pouquíssimas imagens chegarem às mãos dos parlamentares diante da quantidade de câmeras que tem no Ministério da Justiça. E aí, Dantas, o que você conta pra gente aqui ao vivo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Cine. Boa tarde a toda a nossa bancada e a audiência sempre infalível. Olha só, a cúpula da CPI, Evandro, os integrantes dessa cúpula, eles estão vendo todo esse esforço da oposição, questionando imagens, pedindo para ter acesso a outras câmeras. Eles olham isso e falam assim, onde eles querem chegar? Afinal de contas, qual é o que há de errado? A informação da Força Nacional, do estacionamento, que estavam lá, os 4 batalhões que não foram usados, isso tudo já foi confirmado, inclusive pelo ministro, não há nada a acrescentar. E aí eu questiono, questionei 2 integrantes sobre isso agora no finalzinho da manhã. Mas tudo bem, mas o que configuraria para vocês, qual o entendimento que vocês têm em relação ao que aconteceu? É o que? É omissão deliberada? É incompetência? E para eles se trata apenas de incompetência. E não há aí, vamos dizer, nenhum tipo de estímulo, de direcionamento ou de endereçamento dessa incompetência para responsabilização. Ainda não há. Mas eles não acreditam, eles descartam a tese da oposição de omissão deliberada. Então, vai dificultar bastante, apesar de todo esse esforço, dificilmente a CPMI vai avançar na responsabilização do ministro Flávio Dino ou do diretor da Força Nacional em relação a essas imagens. Dantas, muito obrigado por enquanto, já converso mais contigo. Fábio Piperno, você acha que pode ter havido uma omissão deliberada ali por parte das autoridades do governo federal? Eu acho que onde tem... Veja, eu já disse isso aqui algumas vezes. Eu suspeito da atuação dos militares que faziam, inclusive, parte do GSI e de outros setores do governo, até porque eles não foram trocados. Esse foi um erro, primeiro do G. Dias. Deveria ter trocado todo mundo. Agora, vejam, há entre eles, entre o GSI, o G. Dias e a Polícia Militar do Distrito Federal, também um jogo de empurra, porque, em tese, de fato, a responsabilidade pela segurança daquela zona, enfim, daquela área, é da Polícia Militar do Distrito Federal. Inclusive, alguns desses policiais, alguns desses comandantes estão presos porque as mensagens que eles trocaram apontavam para condutas, no mínimo, suspeitas. Então, eu gostaria de saber se o G. Dias também tinha alguma responsabilidade em relação a isso. Eu quero aproveitar que você